Oi, oi, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Qualidade 10K+, nossa nova linha editorial, podcast Qualidade 10K+. E esse é o episódio de número 1. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Aqui nós discutimos estratégias para você viver da gestão da qualidade e faturar mais de R$10.000 por mês. Eu sou Márcia Palharini, especialista em sistema de gestão da qualidade. E o nosso tema de hoje, nesse podcast da Qualidade 10K+, é: aprenda a lidar com os 5 principais desafios na implantação do sistema de gestão da qualidade. Quais são os 5 principais desafios que você vai enfrentar para implantar um sistema de gestão da qualidade? O pessoal está chegando. O pessoal está chegando, está chegando. Esperar o pessoal chegar. Esperar o pessoal chegar por aqui. Olá, olá! Nosso podcast Qualidade 10K+ está no ar. Olá, olá! Esse é o nosso podcast Qualidade 10K+. Seja bem-vinda, Chelsea entrou aqui, seja bem-vinda. Que bom tê-la conosco. Então, nosso tema hoje é: aprenda a lidar com os 5 principais desafios na implantação de um sistema de gestão da qualidade. Quais são esses desafios, né? Quais são esses desafios? São desafios que a gente identificou durante a nossa vida laboral, né? Não é resultado de pesquisa, mas é resultado do campo de batalha, né? Resultado do campo de batalha. Mas antes de mais nada, se você está aterrissando aqui, caindo de paraquedas, né? O que é um sistema de gestão da qualidade, né? Então, vamos entender primeiramente o que é um sistema de gestão da qualidade. Josi entrou, seja bem-vinda. Patrícia entrou, seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui conosco no nosso retorno, né? Nas nossas lives, nosso podcast Qualidade 10K+. Sejam bem-vindos. Já aproveita e manda esse vídeo. Manda aí o aviãozinho, manda o videozinho aí para quem você acha que esse conteúdo pode ajudar. E assim nós vamos aumentar nosso engajamento e nosso alcance também. Seja bem-vindos, quem está chegando agora, né? Seja bem-vindo. Então, você que está aterrissando de paraquedas, né? Vamos entender o que é um sistema de gestão da qualidade, né? Um sistema de gestão da qualidade é um conjunto de elementos, né? Interligados e integrados. Numa empresa para atender uma política da qualidade, normas e princípios, né? Objetivos da qualidade,
todo o direcionamento estratégico da empresa, né? Para melhorar os processos e os produtos da empresa, para aumentar o que, gente? A satisfação do cliente. É ter produtos melhorados, processos melhorados para aumentar a satisfação do cliente, né? Esse é um objetivo máximo, assim, no sistema de gestão da qualidade. Vão chegando, sejam bem-vindos, bom ter vocês aqui com a gente, tá? Então, a gente chama SGQ, né? Quem é da qualidade já está familiarizado com esse termo, SGQ, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, tá? É uma ferramenta que tem como foco, o interesse do cliente. Melhorar os produtos e processos para aumentar a satisfação do cliente, sempre em busca da melhoria contínua, né? E através dele a gente vai reduzir os desperdícios na organização e aumentar novos mercados, novas áreas de atuação, tá? E aí, será que as pessoas confundem o que é gestão da qualidade? O que isso significa? Jaguaraci, seja bem-vinda, que bom tê-la aqui também. Então, será que as pessoas confundem o que é um sistema de gestão da qualidade? Vocês acham que confunde ou não? Moreira Silva, seja bem-vinda. Jaguaraci, será que as pessoas confundam o que é um sistema de gestão da qualidade? Será que está bem claro, né? A gente vê aí nas empresas, nas organizações, que as pessoas confundem o que é um sistema de gestão, né? Elas pensam que é a inspeção do produto. E um sistema de gestão da qualidade não é a inspeção do produto. Isso é só um pequeno processo dentro do sistema de gestão da qualidade, tá? Dentro do sistema. Então, qualidade também não é norma, viu, gente? Você vai me dizer, não, mas qualidade não é norma? Não, porque a empresa não tem obrigação de atender uma norma, uma certificação do sistema de gestão da qualidade, por exemplo, ele é voluntário, ele é opcional, a empresa decide fazer isso por opção, tá? Então, qualidade não é norma. Qualquer empresa que tem cliente, que tem produtos e tem serviços, tem que ter qualidade, mas não necessariamente tem que atender alguma norma. Então, a gente fala que um sistema de gestão da qualidade é cuidar das estratégias, dos processos e das pessoas da empresa, da organização, tá? E eu sempre falo, um sistema de gestão da qualidade é fazer o básico bem feito. Será que na empresa que você elabora, que você trabalha, ou que você atende, né? O que é a sua empresa, você faz o básico bem feito? O básico bem feito e com constância, né? Todo dia. Qualidade é um hábito, não é um ato que você faz de vez em quando. É um hábito, qualidade é um hábito, tá? Então, ter o direcionamento estratégico, está no ponto A, querer ir para o ponto B, ter os processos para que isso aconteça e a empresa chega no ponto B e que você tenha um time que trabalhe ativamente para que a empresa possa atender seus objetivos, sua missão, visão, né, através dos seus valores e chegar lá no ponto B. Então, esse é o resumo do que é um sistema de gestão da qualidade, tá? Quais tipos de sistema existem? Existem vários tipos de sistema de gestão? Sim, Márcia, existem vários tipos de sistema de gestão, né? O mais básico, convencional e usual é o sistema de gestão da qualidade. Ele é aplicado para qualquer tipo e tamanho de empresa. Como eu falei, se a empresa tem produto, tem um serviço e tem cliente, você tem necessidade e condição de ter um sistema de gestão da qualidade. Paula, Diana, né, entrou aqui também, seja bem-vinda. Você pode ter um sistema de gestão ambiental. Você pode ter outro tipo de sistema de gestão, por exemplo, um sistema de gestão de saúde e segurança. Você pode ter um sistema de gestão de segurança alimentar, que é específico para o segmento de alimentos ou de embalagens primários para alimentos. Então vejam que existe vários tipos de sistema de gestão, né?
Mas nós vamos aprofundar aqui os desafios na implantação do sistema de gestão da qualidade. E também vou aproveitar para falar sobre os desafios da implantação do sistema de gestão ambiental, que os desafios eles acabam sendo comuns para os dois sistemas, tá? Existe um sistema de gestão para a indústria automotiva, que é a IATF 16.949, então veja que existe vários sistemas de gestão e eles podem ser certificados ou não, ou seja, a empresa pode escolher se quer certificar esse sistema de gestão, e aí ela vai obter um certificado que ela vai mostrar para os clientes, para as suas partes interessadas e vai aumentar a sua credibilidade, né, a sua imagem no mercado, ou ela simplesmente pode implantar um sistema de gestão para padronizar e melhorar os seus processos, os seus produtos e a satisfação do cliente, tá? Então, nem todo cliente opta por certificar o sistema de gestão da qualidade. Existe cliente que quer implantar um sistema para finalidade de certificação, tá? Qual é o benefício, né, de um sistema de gestão, né? E por que eu vim mostrar esses desafios para vocês, né? Porque muitas pessoas, muitos profissionais como eu, que um dia tive que começar a dar o primeiro passo, implantar o primeiro sistema, tive muita dificuldade, né, em enfrentar esses desafios. Então, o sistema de gestão da qualidade vem para melhorar os processos, reduzir desperdícios, aumentar novos mercados e entender esses desafios vai ajudar você a implantar um sistema de gestão da qualidade. A gente sempre fala que a gente aprende com os nossos erros, mas a gente pode aprender com os erros dos outros, que já fizeram o que a gente vai fazer, né? Será que a gente aprende com os erros dos outros? Se a gente não aprende, a gente está perdendo uma excelente oportunidade de aprendizado, tá? Porque é no campo de batalha que a gente vai aprender muito mais. Aprender fazendo, né? Você pode estudar, observar, ler livros, mas não vai te dar o conhecimento que o campo de batalha vai te dar, tá? Então, falar sobre esses desafios tem a finalidade de facilitar o processo para você, tá? Para que você possa tomar decisões mais assertivas e possa fazer um plano de implantação muito mais robusto e ter mais sucesso nessa implantação, tá? Ou seja, o que eu errei, você não precisa errar. Eu trabalho há 20 anos implantando sistema de gestão. Comecei a implantar o primeiro sistema de gestão em 2003. Então, quais foram os erros da época? E a gente vai aprendendo cada vez mais. Sempre a gente comete um erro ou outro. Tem que mudar algum planejamento durante o percurso, o andar da carruagem, né? E a gente vai adaptando, ajustando os pinos soltos, os parafusos soltos, tá? Então, eu vou dar exemplo aqui de desafios, são 5 desafios, tá, gente? 5 desafios na implantação, que eu passei em implantação em 4 empresas, em 5 sistemas de gestão, sendo 2 ambientais. 2 sistemas de gestão ambiental e os outros 3 sistemas de gestão da qualidade. E aí depois a gente fez a integração desses sistemas, tá? Que a gente pode integrar esse sistema. Então a primeira experiência minha foi em 2003, numa indústria química, quando eu ainda atuava como CLT. Então eu aprendi muito como CLT. Nós tivemos desafios, né? A equipe de consultoria que nos ajudou teve desafios. E desde ali eu vim observando e aprendendo isso, tá? Em 2007, tive minha primeira experiência em implantação de um sistema de gestão ambiental na mesma indústria química que eu já atuava, né? Onde nós já tínhamos implantado um sistema de gestão da qualidade, tá? E aí, em 2007, também a gente implantou um sistema de gestão da qualidade numa outra empresa do grupo, tá? Mas ela era a indústria do segmento plástico, injeção de peças plásticas. Em 2016, implantação do sistema de gestão numa indústria têxtil, tá? Em 2022 e atualmente agora, estou atuando além de atuar em manutenções de sistema de gestão, nós estamos implantando um sistema de gestão ambiental.
uma empresa de borracha, de pneus. Então, essa é a experiência com a implantação de sistemas, seja como CLT, como consultora. E eu quero trazer esses 5 desafios que a gente teve durante esses projetos aqui, né? Para que você possa também se preparar para esses desafios. E nós vamos abordar como a gente pode abordar esses desafios, tratar esses desafios para que a gente tenha um resultado mais positivo no nosso projeto de implantação do sistema, tá? Sejam bem-vindos, quem está chegando agora, Admares Reis, boa noite, seja bem-vindo, prazer ter vocês aqui, Marcos também, seja bem-vindo, vamos ter vocês todos aqui com a gente, tá? Então, como eu cheguei à conclusão desses 5 desafios, né? Foi vivendo o campo de batalha, o dia a dia, né? Foi observando padrões durante a execução dos projetos. Quais padrões se repetem, né? Fazendo debriefing, ou seja, análise do que deu certo, do que deu errado. Então foram 2 décadas e a gente a gente aprende com os erros. E aí a gente mapeia isso para poder sempre estar melhorando a tratativa desses desafios, tá? Então, eu vou falar primeiramente os 5 desafios e aí depois eu vou abordar cada um deles, né, explicando o que é e como trabalhar com esses desafios para a gente ter mais sucesso, tá? Porque com certeza você já vivenciou, vai vivenciar esses desafios na implantação do seu projeto, principalmente se for o primeiro, né? Quando é o primeiro é tudo mais difícil, né? Porque a gente não tem expertise, não tem experiência, então fica tudo mais difícil. Mas se a gente já tem uma bagagem, já fica mais fácil. Mas mesmo assim, novos desafios podem surgir a todo momento. Por quê? Porque a gente trabalha com empresas, organizações diferentes. Então, os contextos são diferentes de empresa para empresa. As coisas não vão acontecer da mesma forma em todas as organizações. Cada um tem seu contexto, né? Interno e externo diferente, suas partes interessadas diferentes, seus produtos, seus serviços diferentes, né? Então, isso muda. Sempre é uma experiência nova a agregar, né? E a gente aprende sempre, todo dia a gente aprende nesse campo de batalha, tá? Então, o primeiro desafio que eu listei, e eles não estão necessariamente numa ordem crescente, tá? Não é que acontece nessa ordem como eu vou listar para vocês, tá? Mas são 5 desafios que acontecem, né, nos projetos de implantação. Falta de apoio e envolvimento da alta direção. Quem já vivenciou isso, levanta a mão. Eu. E não só em um projeto, em uma empresa, né? Ou seja, a alta direção acha que contrata você consultor e que você vai dar conta do recado sozinho, né? Mas não, existe muita coisa que a alta direção precisa prover e fazer, tá? A gente vai ver depois quais são essas coisas aqui, né? Porque a gente muitas vezes tem que fazer das tripas corações, porque não há esse apoio, né, esse envolvimento da alta direção. A Patrícia também, né, sabe o que é na prática o desafio da falta desse apoio, do envolvimento da alta direção, né? Eles querem um certificado, mas não necessariamente um sistema de gestão, né? E aí que vem a situação toda. E eu digo para vocês, 40% de um sistema de gestão é de responsabilidade da alta direção, não tem para onde ir, tá? Então a gente pode especular, a gente consultou junto com uma equipe, lá alguém que a empresa dispõe para implantar o sistema com uma equipe de facilitadores, mas a alta direção tem o seu papel. Então isso falta, isso é um grande desafio, porque a gente sempre diz que tem que vir de cima para baixo. Se a alta direção der valor e quiser isso, ela traz isso para baixo, para os outros níveis, né? Os outros níveis vão achar isso importante. Mas se isso não vem de cima para baixo, esse desafio perpassa por todos os públicos, né? Estratégico, tático, operacional. Bom, segundo desafio, tá? Gente, anotem aí. Segundo desafio, falta de engajamento da equipe, tá? E isso foi comum em alguns projetos que eu atuei, falta de engajamento da equipe. Quando a gente fala falta de engajamento de equipe, a gente está falando aí de
de se engajar mesmo, pegar junto e fazer, se envolver, se comprometer, mas fala também da questão da falta de competência, falta de conhecimento, falta de conscientização e falta de liderança, tá? Que são esses os meios com que a gente engaja as pessoas, tá? Então esse é o segundo desafio. Terceiro desafio, todos eles são importantes, desafios importantes, tá? Eu não saberia dizer assim qual tem um peso maior, todos eles são extremamente importantes, tá? Então o terceiro desafio é o prazo de implantação do projeto, né? Normalmente a gente tipo assim, sofre pressão para implantar num curto espaço de tempo, porque a empresa tem pressa para implantar esse projeto. Então você tem que cuidar, você consultor que vai fazer um projeto de implantação, muitas vezes a alta direção não sabe o que é um sistema de gestão, principalmente quando é para certificação, que você tem que atender tudo. E a empresa ela tá num nível que não tem nada. Então o prazo é um grande desafio, você acertar o prazo de implementação. Qual é o prazo ideal? 3 meses? Tem cliente que quer 3 meses e ainda quer implantar 3 sistemas de gestão em 3 meses. Aconteceu comigo e eu não aceitei. Não tem viabilidade disso acontecer. Sistema de gestão da qualidade, gestão ambiental e gestão de saúde e segurança. 3 normas para certificar em 3 meses. Absurdo, gente. Não façam isso, tá? Não tem como. Não é fazer para inglês ver. Você tem que dar resultado para o seu cliente. E o resultado é a certificação, um diploma lá na parede, mas é muito mais do que isso. São resultados positivos na empresa. É atingir os objetivos, melhorar resultados, melhorar o desempenho, né? Aumentar a satisfação do cliente, tá? Reduzir desperdícios. Tudo isso vem com o sistema de gestão. Então, o prazo é um desafio muito grande. Prazo curto. Não pode ser um prazo curto. E como eu vou acertar esse prazo? Como eu defino o prazo de implantar? Se é 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? Qual é o prazo, né? Então esse é um grande desafio também, tá? O quarto desafio é ser um acordo contratual, ou seja, a empresa ela quer implantar um sistema de gestão da qualidade, fazer a certificação, porque o cliente está exigindo. Então ela quer mandar um certificado para o cliente mostrando que ela atende aquilo ali. Mas de fato ela não está preocupada em viver o dia a dia um sistema de gestão da qualidade, tá? Então isso também acontece muito. Normalmente a decisão de implantar um sistema de gestão e a certificação por parte do nosso cliente é porque o cliente está exigindo. É um acordo comercial. Eu compro de você se você tiver a certificação. Exatamente isso. E aí, como você implanta um sistema de gestão adequado, suficiente, eficaz, numa empresa que só quer apresentar um certificado para o cliente? Isso é mais comum do que você possa imaginar, tá? Mais comum. E aí eu digo, qualidade não é norma, é um hábito. Você tem que viver de fato aquele sistema de gestão, senão vai ser muito difícil essa implantação, porque as pessoas não querem fazer, porque nem a alta direção tem interesse em viver aquilo lá, mas ela quer o certificado na parede, tá? E o quinto e último desafio agora é com você, consultor, gestor, que vai implantar um sistema, você vai implantar um sistema de gestão, ou então manter um sistema de gestão, seja como CLT, seja como autônomo, ou como consultor, né? Você pode fazer de uma dessas 3 formas, tá? Eu participei das 3 formas. Implantei sistemas de gestão através dessas 3 formas, tá? Mas o quinto desafio é o seu conhecimento e a sua competência. Você está preparado? Você sabe onde começar, para onde ir? E aí, sim ou não? Aí que tá um grande desafio. Como você vai se preparar? Tiago, é isso mesmo. Vira um caos, Tiago, um caos. Luana, seja bem-vinda. Lucy, seja bem-vinda também. Bom ter vocês aqui, tá?
Então, seu conhecimento, seja como CLT ou como consultor, para implantar um sistema de gestão é um grande desafio. Principalmente se você está começando, né? Quando a gente está começando é tudo mais difícil. Como eu vou me preparar? Então, nós vamos agora falar como enfrentar, como se preparar para enfrentar esses desafios aí que eu listei, esses 5 desafios aí. Vocês tomaram nota dos 5 desafios? Senão depois essa live vai ficar gravada, tá, gente? Vocês podem assistir de novo. E também, quem quiser mais informação, pode mandar mensagem no direct depois, que eu vou estar sempre respondendo as perguntas de vocês. Pode estar lançando as perguntas aqui. Lá no final a gente vai ter um momento de responder as perguntas de vocês, tá? Então, a gente vai ter esse momento lá no final, tá bom? Já curtem esse vídeo se vocês estão gostando, compartilha com alguém, tá certo? Para aumentar aqui o nosso alcance. Tira uma fotinha, um selfiezinho aí e compartilhe nos stories também. Feito e estou ajustando a cada novo projeto, tá? Então, a falta de apoio e envolvimento da alta direção, a gente começa a verificar no primeiro ponto, que é o nosso primeiro contato com o nosso cliente, que é quando ele nos contata para fazer uma proposta, né? O cliente vai nos ligar, se a gente é consultor, ou então vai lhe ligar se você vai conversar contigo se você é CLT, né? Para pedir ajuda para implantar um sistema, tá? E aí é o primeiro momento de você fazer essa análise do cenário. Como a alta direção está envolvida nesse projeto? Qual é o interesse? É só um certificado na parede? Você já fica com o olho bem aberto, tá? Então, fazer um bom diagnóstico para mapear a situação da empresa. Onde a empresa está, para onde ela quer ir. E olhando toda essa parte estratégica, né? Porque a alta direção é a parte estratégica. Essa parte já está rodando direitinho, né? Como está isso? Essas estratégias estão definidas, então nunca faça uma proposta sem antes fazer um bom diagnóstico. E leve, no mínimo, aí uns 2 dias para fazer um bom diagnóstico na empresa. Full time, eu tô falando 2 dias, são 16 horas, né? Você pode pensar, mas eu vou pagar para trabalhar. Sim, mas se você fizer esse projeto, você vai ganhar muito mais, né? E se você entregar um projeto com melhores resultados, você ganha muito mais, porque não é só o valor financeiro que você ganha, mas é a credibilidade, a confiança pelos resultados que você entrega, tá? Então, fazer um bom diagnóstico é a primeira forma de você identificar essa falta de apoio, de envolvimento da alta direção, porque aí você já começa a planejar como você vai fazer a sensibilização da alta direção. Como eu falei para vocês, eu cheguei numa empresa, tem uma filial em Goiás, que já é certificada nas 3 normas, tá? Aqui na Bahia ela tem uma planta há 5 anos, e eu fui então chamada para fazer um orçamento. E aí eu fiz um diagnóstico primeiro. E aí eu cheguei na sala do diretor e ele disse, eu quero a implantação das 3 normas em 3 meses. Sem possibilidade. Fiz uma proposta de 1 ano e não aprovaram a proposta. Então, se o momento o diretor pede 3 meses para você implantar um sistema, ele nem sabe do que se trata um sistema de gestão, tá? Então vejam só, eles precisam saber, conhecer, porque eles precisam apoiar e fazer a parte deles. Então ali é o primeiro momento que você começa a analisar se ele sabe ou não sabe o que é. E se ele não sabe, você tem que fazer um trabalho de sensibilização junto com a alta direção, para que ele entenda o que é um sistema de gestão e qual é a contribuição que ele precisa dar. Tem que estar claro para ele. 40% mais ou menos de um sistema de gestão é do estratégico, tá? Toda a parte estratégica, gente, inclusive a liberação de recursos.
Liberação de recursos, sejam eles financeiros, sejam eles de pessoas, de tecnologia, de equipamentos, né? De tempo. Então, implantar um sistema de gestão em 3 meses não é um tempo hábil. Precisa ter o recurso de tempo, gente, tá? Então, vejam só que desde o início você já vai olhando e percebendo esses desafios. Isso vai ser um desafio ou não? Não. Talvez o diretor já participou de outros projetos de implantação em outras empresas que eles trabalharam. Como aconteceu comigo, né? Trabalhei numa empresa como CLT, chegou um gerente, ele já tinha essa vivência, então ele sabia mais ou menos do prazo de implementação, tá? Então, fazer um bom diagnóstico, fazer uma sensibilização com a alta direção, dessa forma você vai tratando esses desafios, né? Fazer um mapeamento das necessidades do projeto, né? Então, quais recursos financeiros ele precisa dispor? Quais são as pessoas? Qual a competência das pessoas? Como é a cultura da empresa? A equipe é engajada? Você já faz essa primeira análise nesse momento, né? E como a alta direção age? Qual é a atuação da alta direção? E aí, você precisa ter isso muito bem anotado, porque você foca olhando isso no diagnóstico, tá? Para poder tratar isso depois no projeto de implantação, tá? Fazer o planejamento do projeto. Eu preciso de um ano de recurso de tempo. Eu preciso... Às vezes você não vai conseguir dimensionar o volume financeiro que ele precisa para implantar o projeto, mas você tem que listar o que será necessário. E aí eles precisam fazer um orçamento, um budget, né? Para o que é necessário de recursos para implantar esse projeto, tá? E fazer reuniões de acompanhamento mensal com a alta direção durante o acompanhamento, a realização do projeto. Quais são as atividades que você vai listar já no planejamento que vai fazer com a alta direção? Já botar isso no cronograma. Quais são os dias, qual é o tempo e quais atividades precisam ser feitas com a alta direção, junto com a alta direção, tá? E qual é o tempo que precisa, quais recursos precisa, tá? Então, você faz um acompanhamento das reuniões e acompanha esses resultados, né? Tá indo bem, tá indo mal, o que tá faltando? E aí você vai ajustando os pinos, tá? Então, essa é a primeira forma que eu uso para tratar esse desafio da falta de apoio e envolvimento da alta direção, tá? Para o segundo desafio, falta de engajamento de equipe, eu procuro também analisar no diagnóstico, né, o fator pessoas. O fator pessoas como está na empresa. Você vai passar pelo RH. Durante o diagnóstico você vai passar pelo RH, você vai olhar quais pessoas, quais cargos, quais competências existem ali, qual o nível de competência, de escolaridade das pessoas que estão no projeto, né? Qual o nível de engajamento e cultura das pessoas da organização em relação à qualidade. Então, tudo isso você já vai observando, tá? E aí você considera na proposta uma carga horária maior, porque você tem que trabalhar a questão do engajamento das pessoas, a falta de competência das pessoas, a falta de conscientização. Ou você coloca um prazo maior na sua proposta para trabalhar com treinamentos específicos sobre isso, ou você coloca lá na necessidade que esses treinamentos serão necessários para a equipe de gestores que vão liderar o projeto de implantação. Você tem uma equipe de pessoas, né? Tem uma pessoa que fica mais full time no projeto, né? Geralmente ainda um coordenador da qualidade, um gestor da qualidade e aí os gestores de cada processo. E aí essa equipe, qual é mais ou menos o nível de engajamento dessas pessoas? Então nós temos percebido que deixa muito a desejar. E aí como é que você vai trabalhar isso se você não considerou tempo e nem atividade para desenvolver essa competência, né? Então, isso é importante ser considerado aqui, nesse momento, tá? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Você tem a pessoa que trabalha lá no sistema de gestão na empresa, ela não tem um curso de auditor líder, por exemplo. E aí, eu falo assim, eu dei esse exemplo porque um curso de auditor líder é um curso de 40 horas. Sobre normas e implantação e atendimento dos requisitos da norma, né? Se você audita a norma, você tem que conhecer os requisitos, né? Então,
a pessoa responsável da qualidade não tem. Às vezes eu avalio assim, mas se ela não tem um curso de auditor líder, ela tem uma deficiência talvez maior do que se tivesse uma pessoa que tivesse um curso de auditor líder ali que está à frente do projeto. Então, observe isso sempre, tá? Então, você vai fazer um plano de implantação bem arrojado, tá? Com a carga horária necessária e com as ações específicas para tratar esse tipo de situação, né? A gente diz que engaja pessoas, que consegue engajar as pessoas, né? Através de 3 formas, tá? 3 formas. Isso, inclusive, é uma referência normativa, uma NBR, se eu não me engano, é a 10.018. Ela dá uma referência de como trabalhar com engajamento de pessoas, tá? Então, a gente engaja as pessoas através da liderança, através do conhecimento e conscientização e através da competência das pessoas. Tá? Então, você tem tempo hábil no teu projeto para você tratar essa deficiência? Ou então você vai botar isso como sendo uma necessidade que a empresa precisa buscar fora. Eu me sinto preparada para trabalhar essas competências, então eu já coloco na minha proposta tempo hábil para fazer esses treinamentos, tá? Parte deles a gente consegue, outros não. Porque senão você vai fazer o quê? Você vai acabar muito mais tempo... não vai dar tempo de você fazer a tua consultoria porque tu tá treinando as pessoas no básico. A pessoa não sabe montar um indicador. Tudo bem você dizer, qual o objetivo do processo? Vamos definir esse indicador. Não sabe montar um gráfico. Tem pessoas que não sabem montar um gráfico. E aí, tu tem que ensinar ela a fazer um gráfico. Isso não é para ser papel nosso, só que na prática isso acontece muitas vezes. Então, se prepare para isso. Como consultor, você dominar, né? Saber fazer gráficos, construir indicadores. Às vezes a empresa não tem sistemas. Às vezes a empresa tem sistemas e esses gráficos, esses resultados já saem automaticamente do sistema. Mas se a empresa não tem, faz tudo no Excel ou ainda no papel, no documento. Então isso tudo você vai olhar no diagnóstico para você considerar tempo na implantação para essas atividades aí, tá? Você tem que ensinar o beabá. E se você ensina o beabá, tu não pode ter uma carga horária pequena no teu projeto, tá? Bom, sobre falta de engajamento seria isso então, tá? Prever essas necessidades, essa deficiência e prever ações e treinamentos e carga horária suficiente para trabalhar essas questões, tá? Terceiro, né? Terceiro desafio é o prazo. Qual o prazo que você vai implantar um sistema de gestão? O cliente sempre quer muito rápido, num prazo pequeno. Mas olha, cuidado, né? O cliente muitas vezes não sabe o que é um sistema de gestão, né? Então, eu já vi sistemas de gestão com 300 horas, 500 horas, 800 horas. Isso é igual para todas as empresas? Não, porque depende do contexto da empresa, da complexidade dos processos, depende do engajamento, da competência das pessoas. Onde as pessoas são muito competentes e preparadas, isso flui muito mais rápido, né? Então, não faça uma carga horária pequena, não faça um prazo pequeno, você tem que rodar todo o PDCA aqui, né? Você precisa planejar, precisa fazer, que é o D, né? Precisa checar, depois que você executou, você precisa medir, checar se está indo tudo bem e precisa agir. Isso você não consegue fazer menos de 6 meses, um ciclo completo girando. Então, cuidado com o prazo. Definir um prazo curto é um desafio muito grande, tá? Então, no diagnóstico, vejam que o diagnóstico é extremamente importante para você já perceber essas coisas lá na hora de fazer o diagnóstico. Porque com base no diagnóstico, você vai definir a tua proposta. Tudo que tem que ser feito e a carga horária que precisa. E isso tem que levar em consideração qual é o contexto da empresa, em que local ela está e que nível ela está. Às vezes ela não tem nada, então você vai levar mais tempo de implantação do que uma empresa que já tem processos mapeados, né? Já faz análise de resultados. Então vejam só que você tem que avaliar o que já existe, que você vai conseguir aproveitar daquilo que já existe, né? Não vai criar do zero, mas às vezes a empresa está na estaca zero. Então você precisa enxergar isso, tá?
fazer uma proposta arrojada, né? Eu vou dar um exemplo a vocês. O primeiro sistema de gestão da qualidade que eu ajudei a implantar ainda como CLT, nós levamos 1 ano de implantação e nós trocamos a consultoria. Foi trocado a consultoria, tá? Durante 1 ano de implantação, tá? Em 2007, meu segundo sistema, agora é uma gestão ambiental, ainda como CLT, implantamos em 5 meses. Foi um tempo recorde, mas não foi definição minha, né? Eu era CLT, chegou um gerente novo, e aí como iria acontecer a recertificação já do sistema de gestão da qualidade, nós íamos implantar o sistema de gestão ambiental, e ele queria certificar o sistema de gestão ambiental junto com a recertificação da 9001, que já era o sistema de gestão da qualidade que já existia, e para isso só tinha 5 meses. E aí ele chegou na empresa, né, o novo gerente de planta, e vamos implantar em 5 meses. E eu falei para ele que não dava. Não dava. Eu tinha experiência de 1 ano. Falei 5 meses, não dá. Aí ele disse, ó, se você acha que não dá lá fora, tem 10 pessoas que vão dizer que dá. Então eu tive que engolir e fazer acontecer. E nós certificamos um sistema de gestão ambiental em 5 meses. Só que a empresa já tinha uma preparação muito grande. Era uma indústria química. Então uma indústria química, ela já tem que atender muitos requisitos legais, né? Ter seus aspectos e impactos bem controlados. O cliente exige, os órgãos estão em cima exigindo isso. Então, já tinha muita coisa. A empresa não estava no ponto A, ela já estava assim mais avançada nos processos, né? Então, a gente conseguiu, mas foi um sufoco. Fiquei 2 meses e meio só avaliando atendimento à legislação, gente. E isso dá um trabalho danado, que a 9000 não tem tanto, porque tudo o que é aquilo, a 9000 ela tem normas técnicas para atender. Só que como ela faz o produto, aquele processo, isso ali já está resolvido, né? Então não tem que atender legislação, normalmente não, novas que elas não estão atendendo ainda, porque isso já faz parte para produzir aquele produto, né? Então no sistema de gestão ambiental a legislação pesa e às vezes o tempo tem que ser maior em função da legislação pertinente que tem que atender, e às vezes a empresa não atende nem o mínimo e o básico dos requisitos legais, tá? Nem conhece os requisitos legais, tá? Aplicáveis. Implantei o sistema de gestão da qualidade em 8 meses, só que aí tem um porém, né? Essa empresa ela já tinha um outro consultor durante 2 anos e não conseguia implantar o sistema de gestão. Aí eu cheguei lá, essa empresa também queria em 3 meses certificar, porque ela tinha projetos para fazer produto homologado pelo Inmetro, pela Marinha, né? E para isso precisava 9001. Então eu fiz uma proposta de 6 meses e nós ainda não fizemos em 6 meses. A gente teve que fazer um aditivo de contrato e nós implantamos esse sistema de gestão da qualidade em 8 meses, tá, gente? Então veja que isso varia de empresa para empresa. Posso dizer que eu errei na previsão do prazo, né? Errei. Mas a gente ajustou durante o andar, a gente conseguiu fazer isso. E aí por isso que hoje eu digo, 6 meses é pouco. Não gosto de fazer nenhuma implantação de sistema de gestão em 6 meses. Eu considero muito pouco, tá? Fiz implantação de sistema de gestão em 1 ano. E como consultora também. E agora estou trabalhando num projeto de implantação de sistema de gestão ambiental. A gente já está em 1 ano e meio. E a gente ainda não finalizou, tá? Então vejam só que o prazo é um desafio grande, você ajustar, acertar esse prazo aí. E se você errou no prazo, tem que fazer um aditivo de contrato, tem que levar isso para a empresa e mostrar por que a gente não conseguiu fazer no tempo, né? Por exemplo, a empresa que nós estamos implantando a gestão ambiental segurou os recursos para muitas adequações à legislação. Então, ela mesma segurou, não tinha o recurso para liberar, então o projeto tipo que meio deu uma estagnada, tá? Então tem tudo isso que vai acontecendo durante a execução e você vai reajustando os parafusos, tá? E o terceiro, né? Como fazer para trabalhar esse desafio de que a empresa quer implantar um sistema de gestão ambiental porque o cliente está pedindo um certificado.
E aí ela faz pressão para você. Já podemos certificar. Ela não está preocupada em implantar um sistema de gestão e viver isso de fato no dia a dia. Ela quer o certificado lá na parede, tá? Isso é uma triste realidade, viu, gente? É uma triste realidade, né? Aí faz tudo só para o auditor ver. Tudo funciona só para o dia da auditoria. Ou seja, você define e implanta um sistema, só que as pessoas não mantêm as rotinas, tá? Então isso acontece quando se quer um sistema de gestão só para ter um certificado na parede, para mostrar e para passar para o cliente, para ele continuar comprando com seu cliente, com você, tá? Então, como a gente vai trabalhar isso? Aí é um trabalho de evangelização, viu, gente? Trabalho de evangelização, de inspiração, de empatia, de facilitação, de mobilizar as equipes, né? Mas sempre faça a pergunta, né, para o cliente. Seja direta e faça a pergunta para o cliente. Você quer um certificado na parede ou você quer um sistema de gestão adequado, suficiente e eficaz? A norma diz que tem o sistema de gestão da qualidade adequado, que adequar o que não está adequado, suficiente, que atender os requisitos da norma, e eficaz é quando você atende os objetivos planejados. Né? O que a gente vê muitas vezes, a empresa não consegue alcançar os objetivos planejados. Eu quero chegar no ponto B, eu não consegui chegar no ponto B. Tá? Então vejam só que quando se quer a certificação para passar para o cliente, é mais difícil. Não é um hábito a qualidade, sabe? É um ato, faz de vez em quando alguém está pressionando, quando tu tem uma auditoria, uma fiscalização. Então são desafios que a gente tem que aprender a lidar durante a implantação dos projetos, tá? Grandes desafios, nenhum desses desafios é pequeno, nenhum é fácil, mas dá para fazer, enfrentar sim, dá para enfrentar, cada um ao seu modo, né? Cada um ao seu modo, tá? E o quinto, como eu vou trabalhar a questão da minha falta de conhecimento, da minha falta de competência? Eu sou CLT e vou implantar na empresa, ou estou à frente da implantação do sistema, ou eu sou um consultor e é a minha primeira experiência, eu não tenho expertise suficiente. Como eu vou tratar isso, né? Como eu vou me preparar para eu ter conhecimento e competência para fazer um projeto desses, tá? Então, lembre-se, dando o primeiro passo. Se não tem experiência, você tem que trabalhar, ir para o campo de batalha para construir a sua primeira experiência, tá? Então, primeiro vai estudar muito, vai comer livro, né? Comer livro, assistir outras pessoas que já fazem, que já implantam um sistema de gestão e já tem resultados com ele. Começa a seguir essas pessoas, começa a acompanhar essas pessoas, começa a conversar com essas pessoas, tá? Então, entra no campo de batalha e começa a testar. Começa a testar. Sempre mais e melhor. Aprender fazendo, né? Aprender com os erros. Com os seus e com os dos outros, tá? Estudar contextos diferentes de empresa, porque numa empresa é diferente de outra empresa. Você tem que ter essa visão, né? Aprender com quem sabe. Vai aprender com quem sabe, com quem já fez isso, quem já teve esse resultado, né? Você ter um mentor, né? Hoje nenhuma graduação, nem um tecnólogo, nenhuma graduação de gestão da qualidade vai lhe ensinar a implantar um sistema de gestão. Então, às vezes as pessoas elas são afoitas para fazer uma graduação, mas elas não aprendem a implantar um sistema de gestão. Vai aprender com quem já fez, com quem sabe, na prática, no campo de batalha. Aí sim teu resultado vai melhorar. Se eu quero fazer uma coisa que eu não fiz até então, eu procuro quem já fez e tem resultado nisso. Outro dia não, desde novembro, né? Eu tive que iniciar a implantação de um projeto de 5S num cliente que eu atendo desde 2016. Eu mantenho o sistema de gestão, né? Eu faço manutenção do sistema de gestão. E aí eles queriam essa nova demanda, implantar o 5S. Eu não tinha implantado um sistema 5S ainda. Eu comi livro, eu estudei. Eu fui aprender com quem já faz, quem já fez e é referência nisso. Então assim a gente agiliza, gente. Às vezes o ensino tradicional
não nos traz os resultados assim que a gente quer, né? Porque é muito teoria, utopia, mas vai fazer na prática com quem já tem aquele resultado, ó, você tá ano-luz na frente. Ano-luz na frente. A Josi, né? Terei que sair, terei que trabalhar. Amei tudo. Boa noite. Boa noite, Josi. Bom ter você aqui. Um beijo, viu? Beijo. Então, gente, terminamos aqui. Nós apresentamos os 5 desafios, 5 principais desafios que eu enfrentei nessa minha experiência, né, de viver da gestão da qualidade. E a gente abordou como eu tratei e trato cada um desses desafios para melhorar os resultados, tá? Porque nós melhorando a tratativa disso, a gente aumenta o nosso faturamento, tá? Então, nosso objetivo é ensinar estratégias para você viver da gestão da qualidade e faturar mais de 10 mil reais por mês. E você implantar um sistema de gestão da qualidade é um projeto gigantesco, tá? Que vai dar essa condição para você. Então, aprenda a implantar um sistema de gestão. Aprenda e depois executa. Ou aprende e executa ao mesmo tempo, tá? Aprenda e executa. Aprenda e executa. Aí assim vai ser gradual. Então, agora eu tenho um momento aqui para as perguntas e respostas de vocês, né? Reservei um tempinho aqui. Vocês ficam à vontade de fazer as perguntinhas. Vamos ver se tem algumas perguntas aí. Eu já recebi algumas perguntas aqui da audiência, que eu vou responder também. Eu tenho 3 perguntinhas aqui já, mas eu vou esperar vocês colocar as dúvidas, né, de vocês sobre esse assunto abordado, qualquer assunto que vocês querem abordar sobre gestão da qualidade. Inclusive, já aproveita, dá um likezinho aqui e coloca aí um tema do que você gostaria de que a gente abordasse por aqui. Larissa, né, Farias, como você prospectou no início? Boa pergunta, boa pergunta. Esse é um grande medo nosso, né? Todo mundo acha que não sabe vender, né? Prospectar o cliente. Então, eu comecei a mostrar o resultado que eu já tive como CLT. Então, isso me deu certa autoridade, né? Para eu conseguir prospectar novos clientes. Só que em 2014, né, quando eu comecei a atuar como consultora, a gente não tinha as redes sociais tão fortes ainda. Hoje a gente mostra resultados por aqui, em todas as redes sociais. LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, por que não? Conteúdo no TikTok. Então, você precisa mostrar seu trabalho hoje para que a empresa possa chegar até você. Mas eu não comecei assim, eu comecei batendo na porta da empresa há 8 anos atrás. Batendo na porta da empresa com meu portfólio, né, uma folha grande de ofício dos 2 lados, marcando visita e apresentando o nosso portfólio, a nossa experiência de trabalho. Eu comecei dessa forma, tá? Que a gente diz que é a prospecção passiva, né? Mas hoje a gente tem que atuar muito com prospecção passiva. Você mostra seus resultados para o cliente chegar até você. E uma outra forma também é você fazer um trabalho tão bom e você divulgar isso, que o seu cliente possa ser seu promotor de vendas. Essa é a melhor propaganda que tem, viu, gente? Então, hoje, eu tenho cliente do meu cliente, eu atendo o cliente do meu cliente, eu atendo clientes que são amigos do meu cliente. Então, esse marketing de boca a boca, ele sempre vai existir. Eu comecei com portfólio, né, de porta em porta. Eu coloquei banner, não, como faz? Outdoor, né? Outdoor, eu publiquei até em jornal, para você ter ideia, em 2014 ainda publiquei no jornal propaganda sobre minha empresa. Hoje, claro que a gente não usa mais o jornal, né? Então vai mudando as formas de fazer isso, tá? Então, não sei se eu te respondi, Larissa, tá? Mas, assim, tem várias formas de prospectar, mas a melhor forma é o cliente ver você. Te mostra de alguma forma, de algum meio, com o resultado que você já tem. Seja como CLT, se você não tem experiência como empreendedor ainda, né? Isso é muito válido, tá? Marlise entrou aqui, que bom ter você aqui. Márcia, a pergunta da Patrícia, né? Márcia, o prazo para concluir o SGQ tem ligação com a quantidade de colaboradores? Não. Não acredito que seja com os colaboradores. Eu acho mais com o tamanho, com a quantidade de processos, né?
Porque você às vezes tem empresas muito automatizadas e tem pouca mão de obra, e tem outras, mas tem muitos processos, né? E tem outros que tem poucos processos, mas é muito artesanal a atividade, mas são poucos processos, né? Então, não é uma relação comum, tu pode considerar sim o número de funcionários, porque é mais gente para trabalhar e para você ter o controle, mas às vezes você tem 20 pessoas fazendo a mesma coisa. Você vai escrever uma vez aquele processo e vai treinar ao mesmo tempo aquelas pessoas. Então, não necessariamente o número de pessoas, quantidade de colaboradores, vai aumentar a carga horária do projeto. Eu acho que tem outras coisas que seria o escopo do projeto, o que vai estar dentro do sistema de gestão, quantos processos são, quantas linhas produtivas são e onde a empresa está, qual o nível onde ela está, o que ela já tem, que você pode aproveitar dentro do sistema de gestão, ou se ela está na estaca zero. Isso é muito mais importante que o número de funcionários, tá? Larissa, respondi, muito obrigada. Patrícia, também, diga aí se eu respondi sua pergunta. Sim, né? Bom, ficam à vontade para mais perguntinhas aí, tá? Ah, eu coloquei justamente aqui, ó, o prazo ideal para o projeto, né? Uma pergunta de uma aluna aqui. Prazo ideal para o projeto? Depende. E você vai tentar definir isso no teu diagnóstico. Procure, né, no diagnóstico, tu tem que pensar aqui, você tem que tentar conseguir enxergar onde a empresa está para dimensionar a carga horária certa do projeto, tá? Levando em consideração onde a empresa está, né, qual o contexto dela, qual o escopo do projeto, tipo e tamanho do sistema de gestão dela, tá? Depende do ponto A onde ela está, ou se ela está no meio do caminho, né, ou ela está mais perto do ponto B já. Isso vai definir, na verdade, o prazo do teu projeto, tá? Eu não recomendo menos de 6 meses, tá? Um ano é um bom tempo. Se você conseguir atender um ano, porque você não vai ter só esse contrato para atender. Eu tenho vários contratos mensais e eu atendo várias empresas ao mesmo tempo. Você não vai estar full time lá naquela empresa, né? Como consultora, não. Como CLT é possível que sim, né? Mas como consultora, então se você tiver um ano para implantar, é um prazo muito bom, te dá mais autonomia, mais segurança, tá bom? Valor do projeto, eu penso assim, quanto custa um projeto de implantação, né? Em cifras, né? Reais. Será que é 50 mil? Será que é 100 mil? Será que é 20 mil? Depende do tamanho do projeto, onde a empresa está, o que falta para ela implantar. Então, eu sempre digo assim, que isso depende do tipo da empresa, da localização, do tamanho, da carga horária, para você chegar lá no ponto B. Porque o valor do projeto, normalmente a gente, o primeiro número, a primeira métrica que nós vamos definir é o prazo. Quanto tempo mais ou menos nós vamos precisar? E aí sim, você transforma isso em horas de consultoria, né? E aí sim, qual é o valor da hora? Então, assim, uma coisa que eu considero, eu prefiro sempre reduzir um pouquinho o valor da hora, mas aumentar o tamanho do projeto em carga horária. Você ganha, né? Então, veja aí, se você tem um projeto de 400 horas e 800 horas, o que vai acontecer? 800 horas, o valor por hora vai ser um pouco menor, né, do que as 400 horas, tá? E para definir o valor, você vai considerar também a localização da empresa. Grandes centros, capitais, você vai ter um valor maior, tem maior custo de deslocamento, transporte, tudo, né? Agora, no interior, você já pode ter uma proposta um pouco mais baixa, tá? Então, depende muito. E não aplicar um valor igual para tudo. Você vai avaliar isso, tá? E a outra dúvida aqui, não sei se vocês têm essa dúvida também, mas alguém colocou aqui, ó. Certificar ou não o sistema de gestão da qualidade? Como é? Quem define, né? Eu digo, por experiência própria, a maioria das empresas onde eu implantei um sistema de gestão da qualidade
foi para certificação. Então, o cliente já queria essa certificação, tá? Mas, por exemplo, estou implantando eu tenho um cliente hoje, que eu comecei inclusive semana passada. Eu faço a implantação parcial de um sistema de gestão. A finalidade deles não é a certificação, mas é padronizar os processos. A empresa de 27 anos, ela cresceu muito. É uma empresa familiar, né? Ela cresceu muito, agora está na segunda geração, né? Filho assumiu. Cresceu muito e não dá para mais viver os processos como naquela época. Tinha pouco funcionário e todo mundo fazia tudo. Então hoje não dá mais. Então é um contrato para padronizar os processos. É uma parte de um sistema de gestão, né? Então vejam só que nem todo sistema de gestão que você vai implantar é para certificar. Ele quer padronizar as atividades. Talvez futuramente ele venha a ter o desejo de certificar, mas não é o caso hoje, tá? Então, quem dá essa definição é o cliente. Eu não vejo que ele tenha dúvida em relação a isso. Ele vai te contratar, ele vai dizer, ó, ele nem vai dizer eu quero implantar o sistema de gestão, ele vai dizer eu quero a certificação ISO. Ele vai dizer assim para você, 9.000, tá? Sistema de gestão da qualidade. E aí, gente, mais alguma perguntinha? Gostaram dos desafios aqui? Vocês já tinham mapeado esses desafios? Anote na agenda que vocês vão passar por esses desafios, tá? E outros também, mas os principais, os que eu enfrentei nessas 2 décadas aí, junto nas organizações, foram esses aí, tá? Então, agradecer muito a presença de vocês aqui e a gente está retornando, né, o nosso conteúdo mais longo, nossas lives, né, nosso conteúdo raiz, para aprofundar mais os temas com vocês. Aproveitar para pedir para vocês também seguir a gente lá no LinkedIn, no YouTube. Nós temos nosso canal no YouTube e a gente divulga os vídeos lá no YouTube também. A gente está no Facebook. Procurem e prestigiam a gente nas redes sociais, que também vai aumentar a nossa visibilidade, nossa autoridade, né? E uma coisa assim muito importante é utilizar esse meio para aprender, para mostrar resultados, né? As redes sociais hoje é uma grande janela de oportunidades e se você ainda não usa essa janela para isso, comece a usar. É um desafio no começo, né? A gente usar, mostrar nossa carinha por aqui, mas tudo é treino, gente. Tudo é treino e a gente vai evoluindo. Evolução contínua sempre, tá? Então, utilizam essas janelas. Essa grande possibilidade que, assim, ficou até maior depois da pandemia, né? A gente se encorajou porque a gente teve a necessidade de utilizar o meio digital, o meio online, eletrônico para isso. Então, utilizem isso, que eu tenho certeza que os resultados de vocês vão aparecer. Mostrando resultados, o cliente enxerga vocês. E isso é uma necessidade muito grande, mostrar os nossos resultados. Qual é a oportunidade que problema você resolve? Eu implanto sistema de gestão. Fala isso para o cliente, mostra o trabalho que você faz. Ele vai lhe contatar, ele vai enxergar você. Mas você tem que estar por aqui para ele poder te enxergar, tá bom? Então, beijo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima live. Na próxima quinta ou daqui a 15 dias a gente vai estar divulgando, né? E a gente também está gravando o nosso curso, né? A gente está em fase de gravação do nosso curso. O nosso primeiro curso online, que é exatamente o que a gente dá na consultoria presencial nas empresas, a gente está transformando em curso digital para ajudar você a implantar um sistema de gestão. Ensinar você a implantar um sistema de gestão e faturar mais de 10 mil reais por mês, tá? Esse é o nosso objetivo por aqui, tá bom? Então, sempre temos conteúdo aqui gratuito e você pode estar nos acompanhando por aqui. Beijão e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada!